Olá, caríssimo internauta, está a começar assim o programa Lusoninhos da NDTV. No Dia Internacional de Luta contra a SIDA, que se assinala neste dia 1 de dezembro, um novo estudo científico renova a esperança de uma possível cura funcional para o vírus. Cerca de 2 dezenas de pacientes estão a testar um medicamento nos Estados Unidos, habitualmente utilizado para problemas intestinais, depois do fármaco ter permitido neutralizar os efeitos dos vírus em 8 macacos. Os testes com o fármaco vão prolongar-se até 2018 para provar se podem substituir aos atuais tratamentos com antirretrovirais que transformaram o vírus de doença mortal em doença crônica. De referir que o vírus de HIV afeta atualmente mais de 36,7 milhões de pessoas em todo o mundo e a ONU voltou a apelar ao acesso generalizado aos tratamentos antirretrovirais quando espera que os novos estudos científicos possam erradicar a doença até 2030. Foram minutos de grande tensão os que se viveram quando 2 voos, o Lamia 2933, que transportava o Chapecoense, e o Colômbia 3020, que tinha sinalizado uma fuga, se cruzaram no céu sem se verem pelas más condições de visibilidade. A torre tentara fazer 2 aterragens em segurança. A tensão se fez sentir quando o piloto do Lamia lançou o alerta dizendo ao pessoal da torre que, senhorita, o Lamia 2933 está em falha total, falha elétrica total e de combustível. As comunicações terminaram depois do piloto do Lamia tentar dizer uma segunda vez à torre onde se encontrava o aparelho que tinha já desaparecido dos radares, mas foi o silêncio que se ouviu. O desemprego na União Europeia e na zona euro recuou para mínimos de 2009 em outubro. Segundo os dados divulgados esta quinta-feira, a taxa de desemprego na zona euro situou-se nos 9,8% no mês de outubro, o valor mais baixo desde julho de 2009. Na União Europeia, a taxa de pessoas sem trabalho recuou em outubro para os 8,3%, o valor mais baixo desde fevereiro de 2009. Em relação ao mês anterior, no grupo dos 28, houve menos de 190 mil pessoas desempregadas em outubro. Entre os Estados-membros, a República Checa registrou a menor taxa de desemprego, com 3,8%, seguida pela Alemanha com 4,1%. Por outro lado, a Grécia registra a taxa mais elevada de desemprego, com 23,4% da população sem trabalho. A Espanha ocupa o segundo lugar, tendo em conta que 19,2% dos espanhóis não têm emprego. A Organização das Nações Unidas voltou a reforçar as sanções contra a Coreia do Norte. Em causa está o último ensaio nuclear. Ao fim de 3 meses de difíceis negociações com a China, os 15 países membros do Conselho de Segurança decidiram limitar as exportações norte-coreanas de carvão, que tinham em Pequim praticamente o único importador. A resolução limita as vendas norte-coreanas a 7,5 milhões de toneladas anuais a partir de 1 de janeiro de 2017, o que representa uma redução de 62% face ao ano anterior. Pyongyang realizou este ano 12 ensaios nucleares em janeiro e em setembro e pelo menos 25 disparos de mísseis balísticos, desafiando as resoluções da ONU. Esta é a 6ª série de sanções contra a Coreia do Norte desde 2006. Se aplicadas rigorosamente, vão privar o regime comunista de mais de 660 milhões de euros, suscetíveis de financiarem um programa militar. Vamos de seguida terminar a edição de Lusoninhos desta quinta-feira, mas antes vamos trazer uma pequena retrospectiva e ao mesmo tempo como uma pequena homenagem aos futebolistas brasileiros que recentemente sofreram um trágico acidente de viação.
Quando embarcou rumo a Medellín, na Colômbia, o chapecoense sonhava com a maior vitória de 43 anos de existência. Agora vive um pesadelo que deixará marcas profundas. A pequena equipa de Chapeco, nos estados de Santa Catarina, preparava-se para disputar a primeira mão da final da Taça Sul-Americana, o equivalente da Liga Europa, frente ao Atlético Nacional, naquele que era, sem dúvidas, o momento mais brilhante na história do clube. O chapecoense passou grande parte da sua existência no futebol amador e só em 2014 chegou à elite do futebol brasileiro. O 15º lugar na sua estreia no Brasileirão foi uma grande vitória para o clube que era apontado como o principal candidato à descida. Apesar dos recursos modestos, os resultados melhoraram de ano para ano e em 2016 tinham tudo para ser o melhor ano na história do clube. As manifestações de pesar sucedem-se um pouco por todo o mundo. A Confederação Brasileira de Futebol decretou uma semana de luto em que todas as atividades relacionadas com o desporto rei, as principais equipas do planeta também se juntaram à homenagem, fazendo um minuto de silêncio em memória das vítimas do acidente. E a onda de solidariedade percorre o mundo e chega ao Cristiano Ronaldo, que vai doar 3 milhões de euros para ajudar o clube e as famílias das vítimas. Deveria ter sido a vitória na Taça Sul-Americana a tornar o chapecoense conhecido além fronteiras, não um acidente de aviação que deixou a equipa na trágica campanha de lendas como o Torino ou o Manchester United. É com esta pequena homenagem em memória dos falecidos vítimas de acidente de avião que aconteceu em Colômbia que terminamos a edição de Lusoninho desta quinta-feira, 1 de dezembro. Se esteve do nosso lado, muito obrigado pela preferência.